Atenção Brasil, primeiro tema na tela do canal do YouTube. A gente começa o programa de hoje falando sobre grandeza de equipes, né? Grandeza de equipes. E aí é um tema já polêmico, né? Pra gente começar aqui o nosso debate das feras. Qual a maior equipe da Série B 2026? Qual a maior camisa, a maior instituição de futebol da Série B 2026? Põe na tela do canal do YouTube pra mim as equipes participantes, os 20 times, né? O Ceará nunca conquistou nada de relevante, é um time que ultimamente tem ficado muito na Série A, mas é um time assim que não tem muita relevância do ponto de vista de títulos, é um time mais regional, mas no seu estado, né? No seu estado é muito grande, agora nacionalmente falando, não. Fortaleza já conquistou uma Série B e chegou a uma final de Copa Sul-Americana, jogou também 3 edições de Libertadores da América, o Fortaleza, candidato. Juventude já ganhou a Copa do Brasil, mas lá atrás, né? Em 99 para cima do Botafogo. O Sport já foi campeão brasileiro, já foi campeão da Copa do Brasil e tem uma edição de Série B. Ponte Preta não tem muita relevância, Londrina também não, Náutico também não, São Bernardo, Criciúma já foi campeão da Copa do Brasil, já jogou também Libertadores da América. O Goiás é um bicampeão da Série B, um finalista de Copa do Brasil, um finalista de Copa Sul-Americana e um time que já jogou Libertadores da América, sendo o terceiro colocado da Série A em 2005. Então o Goiás também é um fortíssimo candidato. Novo Horizontino, zero relevância, o CRB é grande apenas em Maceió, o Avaí também em Santa Catarina é grande, Cuiabá já jogou Série A, mas não tem muita relevância, o Atlético, campeão da Série B, semifinalista de Copa do Brasil e também de Copa Sul-Americana, e um time acostumado com Série A. Operário, zero relevância, Vila Nova é um time de uma grande tradição e de uma grande torcida, América Mineiro, um bicampeão da Série B, já jogou Libertadores da América também, o Atlético, zero relevância, e o Botafogo de Ribeirão Preto, zero relevância. Diante disso, meninos e meninas, primeira polêmica do debate, eu quero muito a sua participação, volta a imagem aqui pra mim, através aí do chat ao vivo e deixando o like, gente, like. Qual a maior equipe da Série B 2026? Coloca essa bomba no teu colo. Alô, cracaço Danilo Dias, começa o nosso debate das feras. Qual a camisa mais pesada dessa segundona 2026? Boa tarde, craque. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima terça-feira pra você, uma terça abençoada ao maestro, o ídolo, Carlos Eduardo. Um prazer imenso, comentei com você em off, te ouvir no caminho pra cá, um pouco antes. Muito bons seus comentários, como sempre, maestro, você é um ídolo pra mim, obrigado, sabe disso, Danilo. Parabéns, seus comentários são muito assertivos. E também um boa tarde especial ao Nivaldo, né, que é o fera que montou esse timaço aqui, no qual me sinto honrado de fazer parte. Boa tarde especial para você que nos acompanha, seja no canal do YouTube, na frequência 90.7. Muito obrigado pelo seu carinho. Thiago, pergunta boa, cada um vai ter a sua opinião, alguns vão defender pelo seu estado, né, normal, isso é o fato, mas eu vou dar a minha opinião, é o que eu penso, como eu sempre faço aqui. Eu mesmo atravessando um momento ruim, foi o time que mais perdeu em 2025, o Sport jogou 62 vezes, perdeu 31 vezes nessa temporada, foi o time que mais derrotas teve ao longo de todo o ano, mas eu vejo o Sport sendo uma das camisas muito pesadas dessa Série B, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Série B, tem uma torcida fanática, é um dos maiores, se não o maior time do lado de Recife, do Pernambuco. Então o Sport, nós temos sim que analisar a história que ele carrega consigo, o peso dessa camisa, não o momento atual. Aí eu venho numa ordem interessante, com Atlético Goianiense, Goiás e Fortaleza. Eu colocaria esses outros 3 também nessa sequência, nesse top 4, digamos assim, porque tem história dentro da Série A, tem história em competições sul-americanas, como a Comebol Libertadores, o Goiás disputou, ficando em terceiro lugar num campeonato brasileiro difícil, que na altura Corinthians e Inter tinham um timaço, o Goiás duelou com esses dois e ficando na terceira posição, conseguindo esse feito. Então eu vejo o Goiás, participação mais de 40 vezes na Série A, o maior time detentor de títulos do seu estado, vejo um Fortaleza também nesse caminho ascendente. É verdade que passou muito tempo na Série C, mas se reorganizou, tem uma torcida, muitos sócios ativos. Vejo o Fortaleza disputando final de competição sul-americana, Comebol Libertadores, classificando, enfim, é uma camisa também pesada. Eu trago o Atlético Goianiense e o América Mineiro também para essa briga, porque são dois times que já experimentaram a Série A. O América é um dos que mais vezes caiu, inclusive ao lado do Goiás e do Curitiba também, mas é um time que dentro dessa Série B nós não podemos tirar os olhos de Atlético e América Mineiro, por isso eu faço esse top 5 aí desses times para mim, na ordem que eu pontuei. Então para mim eu vejo o Sport de Recife sendo uma das camisas muito pesadas dessa Série B. 1h14 agora, gente, tá rolando a operação Limpa Pátio na Vesa Renault. Com Quidizem 2026, o mais complexo e econômico da categoria,
por apenas R$ 63.990, com nota fiscal de fábrica, entrada mais parcelas de R$ 699. Aproveite. Operação Limpa Pátio na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Fique livre dos terríveis gatos, não sofra mais, chame quem resolve. Pasta Rosa, guerra total às pragas urbanas. Pegue o telefone e ligue. 3091 5050, não tem praga que aguenta. Já imaginou seu veículo batendo, sendo roubado ou pegando fogo sem ser por colisão? Meu amigo, você vai ficar num prejuízo que você não tem noção. Por isso você precisa procurar o timaço da Autoclube Proteção Veicular. Entre em contato agora, são mais de 14 anos protegendo o que te move. Sua proteção, nossa missão. 6232647345 e Center Pisos, o maior shopping de pisos e porcelanatos de Goiás, com ofertas bombásticas, sorteando uma moto 0 km, Center Pisos na GO 040 no Garavelo, pertinho do Anaviário. Center Pisos cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. Cristiano Silva, Fortaleza Esporte, o resto é resto. Cristiano, respeito demais a tua opinião, mas para mim o Fortaleza, mesmo tendo aí participado durante 6 anos consecutivos da Série A, ele ainda não é maior que o Goiás. Ele ainda não conseguiu feitos que o Goiás já conseguiu. Ele não conseguiu. Então, para mim, o Goiás é maior que o Fortaleza. O Sport dá uma discussão boa. Agora, o Fortaleza, para mim, tá atrás do Goiás. Valdir Freitas, também tá ligado. Fábio Henrique Ataíde. Cara de Lontra, fala do Juventude campeão lá atrás e o Goiás, que não ganha nem campeonato goiano mais. É questão momentânea, meu amigo. É momentânea. Daqui a pouco a coisa muda e o Goiás volta a ser o gigante que sempre foi. É uma questão momentânea. Valmir Chagas, acho que o Tigrão será bicampeão goiano ano que vem. Um abraço, amigo, é isso aí. Lair Rassi, mandando R$10 aqui de Live Pix. Tiago, fala pro Hugo trazer o Lourenço, tá de saída do Ceará. Lair, inclusive no bloco do Vila, daqui a pouco eu vou dar uma informação sobre o Vila Nova, mas o Vila só vai contratar agora situação de ocasião. A folha do Vila tá estourada. O Vila Nova já estourou a sua folha, já passou do limite que o presidente Fábio Brasil deu pro Hugo Jorge Bravo fazer de contratação. Então o Vila Nova só contrata agora uma situação de mercado assim excepcional. Tem uma condição ali e tal, o cara tá livre, aí o Vila vai fazer um esforço, vai ultrapassar o orçamento dado e vai contratar. Caso contrário, o Vila não traz mais ninguém, porque a projeção financeira do Vila já foi estourada visando o Campeonato Goiano. Falei mas agora aqui com o presidente do Vila. Né? Esse aí valia a pena. Mas pelo que o Hugo me falou aqui, esquece. Não, falei com ele agora aqui. Entregou muito aqui, hein? Acabou de me mandar mensagem aqui. O Lourenço não será esse jogador que fará com que o Vila Nova estoure ainda mais a sua folha de pagamento para o Campeonato Goiano. 1h17, Nivaldo Carvalho, meu querido comandante, vem para cá também, que esse tema merece a tua opinião, merece também a tua análise. É um campeonato mais equilibrado, né, comandante? Por exemplo, esse ano agora, nós tivemos o Atlético Paranaense, que é um multicampeão, bicampeão da Sul-Americana, 3 vezes finalista da Copa Libertadores da América, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, um time, né, com baita de um estádio, com a baita de uma estrutura. Então era meio desequilibrado. Ano passado você tinha um Santos, gigantesco, Santos de Pelé, Neymar, né? Gigante, não tinha nem comparação. Esse ano não, dá briga. Goiás, Sport, Fortaleza, Ceará, Atlético. Enfim, comandante, qual a maior camisa, qual a maior instituição vai jogar a Série B de 2026? Alô, Superfera do Brasil, fala comigo, Nivaldinho. Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes, o mais dinâmico do Rádio Brasileiro. Um abraço a você, ao Danilo Dias, ao Tim e aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. Em termos de camisa, de história, de conquista, sem dúvida nenhuma é o Sport. E é o time que entra ali do meio para trás em termos de dificuldades financeiras, né, para o ano que vem. Sem dúvida nenhuma. Então, dentro desse tema, desse tópico que você levantou, é o Sport. Ele é maior que todos. Maior que todos. Pode pegar aí Fortaleza, o Juventude já conquistou a Copa do Brasil, o Goiás, que já disputou Libertadores, já chegou em final de Copa do Brasil. O Sport, inclusive, o Sport é campeão brasileiro, né? Em 87, naquele módulo lá de azul, vermelho, sei lá que diabo de cor. Ele foi campeão brasileiro. Ele só não é, assim, definitivamente, porque tem esse negócio do Flamengo, né? Que aí o povo força a barra para dar um título pro Flamengo. Mas é indiscutível que o Sport é campeão brasileiro. Agora, Thiago, o Fortaleza é o Atlético Paranaense do ano que vem. Você pode ter certeza que o Fortaleza ele entra na Série B do ano que vem como grande favorito pelo acesso.
Você vê, o Fortaleza, ele entra numa condição tão extraordinária que eles estão discutindo lá a questão do Martim Palermo, vai definir hoje. Se o Palermo quiser, pra você ter ideia, ele fica lá. Para a Série B, para a Copa do Nordeste, para o Campeonato Pernambucano, para o campeonato Cearense, digo, Pernambucano, para o Campeonato Cearense. Então, o Fortaleza, ele será o Atlético Paranaense na Série B do ano que vem, sem dúvida nenhuma. Então, dentro do tópico que você levantou, o Sport é o clube que tem o maior peso de camisa, sem dúvida nenhuma. 1h20 agora, com a Link Telecom, você navega, joga online, maratona suas séries preferidas, ainda garante benefícios exclusivos. Venha pra Link Telecom, conexão em todos os sentidos. A Camargo, seu distribuidor autorizado Carelli, com variedade em bancais, eixos, carretéis e muitas outras peças para implementos agrícolas. WhatsApp 6232726666. Acesse acamargo.com. A Camargo há mais de 6 décadas, parceira de quem produz. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças. Sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Linguiça suína com queijo, de frango com bacon e muito mais, família. Venha para a Fricó, receita de deliciosos momentos. E GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol goiano, amiga da qualidade. Gente, eu preciso bater pelo menos 100 likes nesse primeiro bloco, hein? Sapeca like aí, gente. Não dói, não. Não tem um pitbull aí no botão do like, não, que você dá e o cara vai e te morde. O pitbull... Não, fica em paz, fica tranquilo. Deixa o like pra gente, vai. Um abraço aqui pro Vinícius Andrade. O Vila vai trazer o Lourenço pra Série B. Aí depende, né, Vinícius? Porque às vezes o cara já vai pra uma equipe agora e não sai depois, né? Então, assim, a oportunidade era agora. Mas eu entendo o Vila Nova também perfeitamente. Cadê a mensagem aqui do rapaz falando do cuidado do Danilo? Cadê? Sobe aí pra gente. Rapaz, tava pé da vida aqui com o Danilo Dias. Perdi a mensagem dele aqui. Um abraço pro Valmir Chagas, tá com a gente, obrigado. Leonardo Martins, Danilo sabe muito. O Carlos também tá falando aqui do CT do Vila Nova, daqui a pouco mais detalhes. California Driver, se o Danilo ficar sem falar cuidado nenhuma vez daqui até o final do programa, eu mando um superchat de R$50 no final do programa. Ô, Califórnia, se ele falar aqui, cuidado, eu dou na cara dele, diante dessa sua promessa, tá? Mas você não falha com a gente, não. Você manda os 50. Você manda os 50 que a gente tá precisando aqui, meu filho. Manda pra mim também, que eu fico. Manda aí. Compra a gente. Olha. Antônio Ivani. O Serra Dourada foi campo de barro? Uai, meu amigo, eu não sei o que você tá falando aqui, não. Vocês ficam brigando aí na live e me ferram aqui no chat ao vivo, né? Alex Oliveira. Tiago, vocês estão vivendo da época dos dinossauros, quando o Goiás ainda jogava em campo de barro. Ah, tá. Vocês têm que ver a atualidade. Tem times muito maiores. Quem que é maior que a gente, Alex? Quem? O Fortaleza. Aqui o Nivaldo fez um comentário do ponto de vista financeiro. Não é o tema aqui do debate, tanto que ele separou. Ele elegeu o Sport como a grande camisa da Série B do ano que vem e colocou o Fortaleza como favorito por conta da questão financeira. Agora, do ponto de vista de instituição, o Fortaleza é maior que o Goiás em quê, meu filho? Em que o Fortaleza é maior que o Goiás? O Fortaleza tem uma Série B, o Goiás tem 2. O Goiás tem 40 anos de Série A, o Fortaleza ficou 6 anos agora. O Fortaleza jogou Série C, o Goiás nunca pisou na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, assim, cara, não tem discussão. O Fortaleza é uma grande equipe? Mas é menor que o Goiás enquanto instituição. Não tem discussão, não tem debate em relação a isso, tá? Mas obrigado aí pela audiência. Time, vem pro debate também, meu filho, que esse debate é bom. É bom, e é uma Série B mais equilibrada. É uma Série B muito mais equilibrada. Por exemplo, o Sport, e eu concordo com toda a argumentação aqui do meu comandante Nivaldo Carvalho, é indiscutível, pô. Você tá falando aí de um time que é campeão da Copa do Brasil, em cima do Corinthians recentemente, e campeão brasileiro, em 87, né, naquela taça de prata. O Flamengo foi campeão da taça de ouro, o Sport campeão da taça de prata, o Flamengo não quis jogar a taça das bolinhas, ficou de fora, e o Sport foi declarado depois pela CBF como campeão brasileiro de 87, e referendado pelo STF. O STF, inclusive, confirmou ali, validou o título de 87 do Sport. Mas, enfim, ô Tim, qual a grande camisa, qual a maior instituição que vai jogar essa Série B em 2026? Fala comigo, maestro. Boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Forte abraço pra você, um abraço pro nosso comandante Nivaldo Carvalho, pro meu amigo Danilo Dias, nosso Dedê. Obrigado pelos elogios, Danilo. Você sabe que
Você também é um grande amigo e um ótimo profissional. Um abraço para Giovana, para o Pedro Leite, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Tiagão, realmente é um assunto bem polêmico, mas eu acompanho o Danilo e também o Nivaldo. Para mim, não é um gigante do futebol brasileiro, mas nessa Série B de 2026, para mim o Sport é o time de maior camisa. Aí, lógico, cada um tem os seus critérios, cada um adota um critério para falar a grandeza do clube, né? Tem gente que vai pela questão dos títulos, vai pelo tamanho da torcida, o patrimônio, número de sócios, questão financeira atual, então cada um procura um caminho aí. Mas para mim o Sport é o maior time que nós vamos ter na Série B de 2026, por tudo isso, porque eu vou sempre pelo caminho de títulos e tamanho de torcida. É um gigante do futebol pernambucano, o maior time para mim do futebol pernambucano ali. Lá temos um Santa Cruz, que é um gigante em relação a tamanho de torcida, tem torcida demais o Santa, mas falta essa questão de título, uma questão de maior, de patrocínio, de patrimônio maior, mas o Sport para mim é esse grande time que nós vamos ter na Série B, mas não com a distância muito grande para os demais. Aí eu vejo um Goiás muito grande na Série B, pelo tudo que já fez em Campeonato Brasileiro de Série A, disputando semifinal final de Copa do Brasil, final de Sul-Americana. Então a gente sabe que o Goiás também é um grande gigante. Eu vejo que o Fortaleza é um time que vem crescendo muito, ficou sofrendo ali muitos anos numa Série C, mas quando conseguiu subir, já passou direto, né? Foi Série C pulando para B, da B para A, ficou aí 5, 6 anos na Série A, agora tem um retrocesso, mas é um time que vem crescendo muito, né? O próprio Juventude, que foi campeão da Copa do Brasil, mas sem dúvida nenhuma eu vejo que o Sport é o time de maior camisa no Campeonato Brasileiro da Série B de 2026, mas não com essa distância tão grande como a gente viu em outros anos, quando teve um Santos, quando teve um Cruzeiro, um Vasco, disputando a Série B, como tivemos agora um Atlético Paranaense. Então o Sport para mim é o maior time, mas ele não está muito distante de outros que estão brigando aí pela essa hegemonia da Série B. 1h26 agora, debate das feras, oferecimento Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Operação Limpa Pátio na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Hortifruti especial de Natal é com Timaço do Hiper Moreira. Aproveite para caprichar na mesa de frutas. Pasta Rosa, Guerra Total das Pragas Urbanas e Lajes Santa Inês. As melhores lajes do Brasil. Faça a tua cotação pelo 3246-7200. As lajes não são iguais. Pergunte a quem já fez, gente. Lajes Santa Inês, 3246-7200. Sabe quem mandou mensagem aqui, tá revoltado? Tim, Nivaldo, Danilo Dias? Falou que vai meter a mão na minha cara. Romário Policarpo. Por quê? Que falou assim, você Thiago, fez? eu quase desliguei o rádio. Como que você fala que o Fortaleza é menor que o Goiás? Tudo que o Goiás já fez, o Fortaleza já fez também. Aí ele citou aqui, ó, o Fortaleza é tricampeão da Copa do Nordeste. Mas aí, é meu líder político, é um cara que eu amo, que a gente é apaixonado, ok, Tim? Ok. Mas o Goiás também tem 3 Copas Centro-Oeste. Ah, mas é Copa Centro-Oeste. O Goiás não joga a Copa do Nordeste aí. É aquela Você questão entendeu? dos critérios. Ué. Que a gente tá falando, Agora, cada se um você, adota um critério. se você fizer um levantamento dos últimos 10 anos, o Fortaleza não é maior que o Goiás não, Danilo. Ele é muito maior que o Goiás, velho. Muito maior em tudo. Agora, a pergunta aqui é historicamente, é peso de instituição. E eu acho que o Fortaleza ainda precisa passar por algumas coisas que o Goiás já passou. Você entendeu? Não vejo também uma diferença gigantesca. Eu vejo que o Fortaleza, neste momento, é o time que mais cresce dos 20 que nós vamos ter na Série B de 26. Sim. É um time organizado, um time que vem crescendo. Eu não esperava um rebaixamento do Fortaleza, aconteceu ali, porque fez um primeiro turno muito ruim, depois que o Palermo chegou, até o Nivaldo citou essa situação, melhorou muito, mas não foi suficiente para manter o Fortaleza na Série A, mas é um time organizado, é um time que cai organizado, que vai ter um faturamento financeiro aí muito acima dos demais, então é um time que vem crescendo muito, mas aí entra na situação de critérios, né, cada um tem os seus critérios. O Fortaleza, ele tem tido esse crescimento, né, e assim, tem. É notório, né, a forma como eles cresceram, como o Marcelo Paes soube lidar com a não gestão ruim que vinha muito tempo na Série C. Eu vejo que o Fortaleza, finalista de Conmebol Sul-Americana, participações em Conmebol Libertadores, um mega campeão cearense, muitos sócios ativos, muito mais do que o 40 próprio mil Goiás. sócios. Então, não, maior que o Goiás, maior que o futebol goiano inteiro somado. O Cambojano, se ele fazer... Quem que é cambojano? O Cambojano é o Romário, o Policarpo. Se ele pegar, daqui a pouco ele manda foto de Araci de Almeida aí. Aí, o que acontece? Se ele fizer um recorte dos últimos 8 anos, eu acho que não é nem 10, certo? Se ele fizer o recorte dos últimos 8 anos, ele tá certo. Porque aí o Fortaleza,
se ajeitou. E é o período que o Goiás entrou em parafuso. Se você pegar assim, eu nem gosto de ficar falando esse tipo de coisa, porque entra assim na vida de alguém, certo? Que é o período do venerável camarada Ailê Pinheiro. É quando o venerável camarada começou a fazer escolhas ruins para presidir o Goiás. Porque e não se trata de pessoas ruins, pelo amor de Deus, não estou falando de pessoas ruins. Você está falando do gestor que comandou o clube, CNPJ. Porque assim, o último bom presidente que o Goiás teve, assim, foi o João Bosco, assim, em termos de time. Você fala futebol, né? Futebol, João Bosco Luz. Aí depois veio o Dr. Serjaço, não foi? O Rassi, que era vice do João Bosco. Que é uma pessoa extraordinária, como pessoa maravilhosa. E fez uma gestão financeira espetacular, mas no futebol não. No futebol não foi, que priorizou a questão financeira. E o torcedor gosta, né? Tá nem aí. Ele priorizou a questão financeira. Organizou o clube e tudo. Depois veio o Marcelo Almeida e tal. Enfim. Então, coincide com esse período. O Goiás sofreu demais nisso aí. E o Fortaleza foi o período em que ele se organizou, porque o Fortaleza ele veio de uma série, eu acho que série D, não foi? Se não me engano. Série C, ele ficou durante 3 anos consecutivos batendo no último mata-mata. Foi 5 ou 6 anos depois do Danilo, que é bom pra pesquisar. Consecutivo. Ele chegava no mata-mata, no jogo do acesso, ele caía. Pois é, ele então. Não ia. E aí o Fortaleza, quando ele se organizou mesmo, que foi subindo, ele subiu de uma forma consistente, que me parece que aquele sofrimento de Série C, de chegar em decisão e não subir, fez com que o torcedor se apegasse mais ao Fortaleza. Esse dado que você falou de 40 mil... 52 mil sócios atualizados. Pois bicho. Se o Goiás tivesse a metade disso... Você tá doido. Você tá ficando doido. O Goiás ué. tem atualizados 8.200 sócios. Pois é, ué. E o máximo que ele já teve foi 10 mil. Contra 52 mil. Se o Goiás tivesse a metade disso, 26 mil, nós estaríamos soltando foguete, ué. E um dado alarmante vem agora. Há 7 anos atrás que o Tim cita, o Fortaleza tinha 31 mil sócios, o Goiás tinha nem 1.000 sócios. E olha só, em 7 anos depois, o Fortaleza sai de 31 para 52 e o Goiás de 1.400 e pouco. E ele tinha 31 mil na Série C. Na Série C. Na Série C. Essa questão de sócio-torcedor aqui no futebol goiano parece que não vai, né? Não vai. É cultura. É cultura. Vira e mexe, faz plano, muda plano, faz promoção, faz isso, faz aquilo. Quando bateu muito, bateu 10 mil, né? Não vai. E o futebol do Nordeste é diferente. Não, né? do Sul também, No Sul, o Inter tem quase 150 mil sócios. Quando eu joguei no Inter no ano de 2001, o Inter já tinha um dos maiores sócios torcedores, se eu não me engano, era o maior do país. Ele compete com o Barcelona, com o Real Madrid. 25 anos atrás. Na Série B, em 2017, que o Inter jogou aquele ano, ele ficou com 23 mil de média. Esse ano o Coritiba foi o maior, ficou com 20 de média, só pra você ter uma ideia. Você já pensou? 52 mil sócios, se esses 52 mil forem adimplentes, certo? E pagar R$50 por mês, sabe quanto que o Fortaleza arrecada só com sócio torcedor? Aí 2 milhões. Mensal, 2 milhões e meio. 2 milhões e 600 mil aí. Por ano dá 60 milhões. Quer ver? Só, né? Vezes 12, dá 31 milhões e 200 mil. Seria 60 se fossem 5 milhões. Só né? de sócio ele já tem uma arrecadação financeira de alguns clubes aí de Série B. Gigantesco. Só de sócio. Aí o Fortaleza, Thiago, Sim. O Fortaleza eu fiz ontem, a média do Fortaleza foi bem menor do que a do Ceará, certo? O Fortaleza teve uma média de público de 22 mil pagantes. 22 e uns quebrados. 300 e pouco. Foi 22.300, né? A do Ceará foi 33, muito maior. Então, média de 22 mil pagantes. Pega a arrecadação de uma média dessa, bicho. 22 mil pagantes, cara. 22 mil pagantes. 19 jogos são mandante, né? É a média do ticket lá de R$30. É o ticket médio mais barato da Série A. Foi, né? Mas mesmo assim, você pega 30 aí com essa média... Isso aí, Tim, não é só de campeonato dá brasileiro, quase 1 milhão por jogo. Da temporada inteira. Pra mim Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, se você fizer o recorte só de Campeonato Aumentou. Brasileiro, a média aumenta é maior. Ainda.